seja bem-vindo a mais um programa Conversa Pública. E hoje o administrador César Campos, coordenador da Comissão Especial de Gestão Pública do CRA-RJ, recebe José Henrique Nascimento, que é coordenador do projeto Ranking dos Estados do Centro de Liderança Pública. Tudo bem, César? Tudo bom, José Henrique? Tudo bem, Érica. Tudo Prazer bem, Érica. estar de novo aqui, trazendo o Zé Henrique aqui para conversar conosco. Coisa boa. Bom, vamos falar um pouquinho, então, do que é o Centro de Liderança Pública, né? A instituição que você é head de competitividade. Explica um pouquinho o conceito do CLP, José. Em primeiro lugar, agradecer demais o convite, César. Uma honra muito grande poder conversar com todos os administradores e administradoras do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro e falar um pouquinho sobre um tema bastante importante, principalmente para a gestão pública brasileira hoje, que nós no CLP, no Centro de Liderança Pública, cada dia mais temos fomentado com mais afinco, que é o tema da competitividade do setor público. Em primeiro lugar, né, explicar o que é o Centro de Liderança Pública, o CLP. O CLP que é uma instituição sem fins lucrativos, nós somos uma OCIP, suprapartidária, e que ao longo dos últimos 12 anos a gente tem trabalhado desenvolvendo líderes públicos, engajando a sociedade para enfrentar os principais problemas do Brasil. Porque nós acreditamos que dentro do setor público, somente com pessoas mais preparadas e atacando os problemas certos, é que de fato a gente vai trazer solução para a vida das pessoas, solução para os brasileiros e para as brasileiras. E aí, dentro de toda essa perspectiva, né, ao longo desses últimos anos, na temática de desenvolvimento de líderes públicos, nós temos uma série de formações dentro do CLP, com vários professores renomados, inclusive uma pós-graduação, que é o Master em Liderança e Gestão Pública, nos quais nós temos o César, que é um dos nossos líderes da nossa rede CLP, da nossa rede de formados pelo CLP. Então, que essa rede hoje, que além do César, conta com mais pelo menos 450 lideranças públicas, que vão de secretários de Estado, secretários municipais, que eu brinco bastante, que duvido que tenha uma rede tão representativa e tão diversa do Brasil hoje, né, de setor público, porque a gente tem lideranças do meio ambiente, segurança pública, educação e saúde, que vai do agente comunitário de saúde até a secretária de saúde de algum determinado estado. Então, uma rede que apoia muito o CLP, uma série de iniciativas que somente em conjunto, somente em rede, que a gente consegue crescer junto, né? E da parte de engajamento da sociedade, que é o grande trabalho de advocacy que o CLP faz, né, que é de se envolver em temas estruturantes do Brasil. O CLP tem duas grandes agendas, uma no nível da União, que é a agenda do Unidos pelo Brasil, que é uma agenda de vários projetos legislativos que nós trabalhamos para serem aprovados, por acreditar que eles são fundamentais e peças-chave para conseguir resolver os principais problemas da população, e a causa de competitividade, que é a causa que hoje lidero, que tem uma das iniciativas, é o ranking de competitividade, nos quais a gente acompanha e incentiva a melhoria dos indicadores dos estados e municípios brasileiros. Então, no Unidos, a gente trabalha lá com o Congresso Nacional, nas medidas de lei, assim como para os estados e municípios, uma série de iniciativas para acompanhar e incentivar a melhoria dos indicadores de resultado, né, os indicadores finais dos governos estaduais e governos municipais do país. Muito interessante, José. Você sabe que uma das coisas que me fez chegar ao CLP, né, foi exatamente quando eu vi, antes de eu fazer essa pós-graduação, né, do curso MLG, o que me chamou a atenção foi exatamente a rede, né, quando mostrou o seguinte, que como é importante você começar a ter articulação entre uma série de gestores, pessoas que estão motivadas a se aperfeiçoarem em gestão pública, através de um curso de quase 2 anos, né? Com um módulo no exterior, quer dizer, tudo isso são elementos. Quando eu comecei a ver que isso se formava numa rede, eu disse, isso realmente vai ter consequências nesse país. Pode não aparecer, pode não ser uma coisa midiática, mas com certeza é uma coisa que faz acontecer, porque são várias pessoas se articulando e uma das coisas que mais me chama a atenção é como as pessoas se ajudam. Um precisa de um apoio, diz, vem cá, quem é que entende do assunto tal que eu vou fazer um projeto aqui no meu estado?
E aí é de norte a sul. É o sujeito lá de Caruaru, como tinha na minha turma, gente de Caruaru conversando com o pessoal que veio do Rio Grande do Sul, pô. Né? Não Então, entendi, né? é de uma riqueza, assim, e que Uma a gente troca de saberes, né? troca de saberes, de experiências e mais, de emoções e de esperanças. É É. verdade. Entendeu? Essa é a Ô César, que quando o problema ele passa a não ser mais meu e passa a ser nosso, a gente passa a pensar a resolução dele em conjunto, né? Exatamente, é isso aí. E aí Então, o você dá problema. sugestões, dá ideias e ajuda. Eu quantas vezes, tem vários casos aqui de colegas assim que falam alguma coisa, aí eu dou uma opinião, porque assim você dá uma opinião, você não está nem pensando em resolver o problema, se envolver, mas você me dizer o seguinte: olha só, eu uma vez ouvi uma coisa assim, assim, e passa a informação. Olha, o efeito que isso tem lá do outro lado é impressionante, porque o outro está na execução. Aí ele está recebendo uma informação nova que vai agregar no momento da ação dele. Isso dá um enriquecimento fantástico. Olha, muito bom. Agora, Zé Henrique, essa experiência essa ideia de competitividade dos estados, né, trouxe esse projeto, desenvolver esse projeto de ranking dos estados. Como é que tem sido isso ao longo dos anos? Há quanto tempo existe esse ranking dos estados? Maravilha, César. É interessante assim, né, que lá atrás, quando começou a se pensar, a se discutir competitividade, por que fomentar o tema da competitividade por si só, né? É, muita coisa começou a ser pensada. Bom, vamos lá. Por que a competitividade no setor público é algo que é importante? E só para te responder já de cara, a gente tem a iniciativa do ranking dos estados, que hoje é uma das grandes entregas na área de competitividade do CLP, Certo? e que ela já dura 9 anos. Então, esse ano nós lançamos a 9 anos? nona Cara, edição do ranking de competitividade dos estados. Tá, excelente. E que, exato, assim, a grande pensamento lá atrás foi justamente assim. Em primeiro lugar, o que é competitividade? Só para deixar claro para todo mundo que nos assiste, competitividade não é competição. Primeira coisa que a gente Isso, precisa deixar claro. perfeito. Né? uhum. Então, competição parte de uma premissa de perde-ganha, e competitividade parte da premissa de melhoria contínua. Então, todo mundo pode ser mais competitivo e crescer junto. Né? Perfeito. E aí, dentro da administração privada, inclusive, quando a gente fala de empresas mais competitivas e toda a avaliação de competitividade do setor privado, basicamente são aquelas que, dentro do ecossistema, elas buscam se sustentar no médio e longo prazo. Então, que é conceito fala isso. E como é que eu me sustento no médio e longo prazo? Eu tenho que estar sempre inovando, estar sempre melhorando internamente, sejam as minhas pessoas, minha tecnologia, meus processos, meus projetos. E aí, com essa melhoria contínua, é que de fato eu vou garantir mais faturamento, mais clientes, né? Melhorar as minhas vendas. Esses são os indicadores que mensuram se a sua empresa está sendo mais competitiva ou não. E, naturalmente, para saber se eu estou sendo muito competitivo ou pouco competitivo, é na comparação entre essas empresas do mesmo segmento que a gente vai ver quem faturou mais, quem faturou menos. Quem faturou mais está sendo mais competitivo dentro daquele ecossistema. Pega tudo isso que eu falei e traz para o setor público. Então, o que são governos mais competitivos? São governos que buscam a melhoria contínua, né, de processos, tecnologia, de pessoas, de projetos, e que, para saber se eu estou sendo mais competitivo, a gente tem que mensurar os indicadores que eu falei de venda, clientes. Quais são os indicadores do setor público? Então, melhoria da segurança, homicídios por 100 mil habitantes, por exemplo. Estou falando de mortalidade infantil, estou falando da qualidade da educação, da capacidade de produção e produtividade daquele governo, né? Uma perspectiva privada também de geração de emprego, geração de renda. Então, pega esses indicadores todos e para saber se eu estou sendo de fato mais competitivo, eu comparo os governos que de fato são comparáveis, né? Municípios com uma determinada característica, ou estados entre si, que é o caso do ranking dos estados, e vejo quem está diminuindo mais a perspectiva de homicídios por 100 mil habitantes, roubos por 100 mil habitantes, quem está diminuindo mais a mortalidade infantil, e que aí nessa mescla de indicadores a gente consegue entender quem são governos que estão sendo mais competitivos, e aí em todos os âmbitos, né? Porque não adianta só eu mensurar na perspectiva social, porque são os grandes fatores que fazem com que aqueles que geram emprego, geram renda, né? No caso as empresas principalmente, que vai fazer com que eles se mantenham naquela determinada região,
mas em termos de atração de investimentos também tem muita perspectiva econômica que importa. Então, é a capacidade daquele governo ser um governo sólido fiscalmente, aquele governo que dá atrativos e incentivos para as empresas também se estabelecerem. Então, o que sustenta aquelas empresas naquela região são os indicadores sociais, e os econômicos são o que atraem. E aí, dentro dessa alta avaliação, né, de indicadores, de competitividade, de entendimento do quanto aqueles governos estão buscando melhorar a sua competitividade, serem mais competitivos no dia a dia, que lá atrás, em 2011, surgiu o primeiro ranking de competitividade dos estados, né, que, de novo, chegou à 9ª edição esse ano e que tem trazido resultados cada vez mais fantásticos e mais incríveis. E que, só para dar um exemplo, esse ano é o primeiro ano que nós vamos lançar o ranking de competitividade dos municípios. Rapaz. Então, o CLP abriu um pouquinho aí, que ser mais ousado, vai fazer a mensuração dos olha só, 405 maiores municípios do Brasil. Então, deixa eu te dar uma dica que é interessante, até como experiência. O Conselho Federal de Administração, o CFA, ele desenvolveu um índice de gestão municipal. Ele pega uma série de plataformas, é simplesmente um indicador, né? Não é avaliação de projeto, é simplesmente indicador, e junta uma série de plataformas de dados e informações. Seria interessante vocês conhecerem o que eles fazem, porque eles têm lá uma metodologia disso, para agregar alguma coisa, para reduzir, vamos dizer assim, se tem alguma coisa a ser feita que talvez já esteja pronto, de ver se eles se interessariam de ajudar ou passar esse conhecimento. É chamado IGM. Opa, César, CFA. só para te adiantar, nós não só falamos com o pessoal do IGM, CFA, como falamos também com o pessoal do Índice Firjan de Municípios. Que é ótimo. Conversamos com o pessoal da CNM, de algumas consultorias que desenvolvem também. Conversamos com o pessoal do Sebrae, que desenvolve alguns índices, todos os índices municipais brasileiros que existem, nós do CLP fizemos um baita benchmarking para corrigir todas as potenciais complicações que poderiam existir. Perfeito. E também já trazer a melhor solução possível em termos de ranqueamento no nível municipal, com essas instituições todas que são parceiros. Folha também tem um ranking de municípios deles lá. Então, a gente bebeu das mais diversas fontes e, sem dúvida, o IGM foi o primeiro que a gente foi atrás. Né? Os parceiros do CFA, Érica, como sempre. Érica, você está entendendo por que eu chamei essa figura para conversar conosco? Entendeu? Olha, é assim, tipo, nós vamos ganhar uma medalha aqui, porque o que tem de informação... E essa informação que você está dando, Zé, é muito interessante para mostrar o seguinte, uma coisa com a qualidade que tem hoje o ranking dos estados, com a qualidade que o CLP tem nos seus trabalhos, quando vai fazer alguma coisa, se preocupe em ver o que já existe. Né? E exatamente isso, beber nas fontes que já estão aí distribuindo conhecimento, oportunidades e tal, para a gente melhorar, para ter mais competitividade. Muito, muito bom. Fico muito demais. E exatamente por isso, eu acho que traz uma longevidade tão grande a esse projeto, né? Lógico. Relevância, conhecimento, engajamento da sociedade, né? Eu acho que por essa abrangência toda, né? E essas instituições que você busca informação, elas acabam acompanhando o trabalho novo que vai ser desenvolvido para também receberem alguma coisa para melhorar os seus indicadores, né? Perfeito, César, perfeito. E assim, de novo, né, na mesma lógica que a gente, dentro do CLP, entende da importância de uma rede de pessoas físicas, para as nossas entregas existe uma importância gigante das pessoas jurídicas também. A rede institucional, lógico. Exatamente. Então, não adianta. Para que a gente vai criar um negócio sem ouvir as pessoas que já passaram, já tiveram todos os aprendizados, já tomaram todas as porradas, então se a gente pode mitigar esses efeitos, né? E trazer a melhor entrega possível. Assim, o CLP, de novo, é uma instituição sem fins lucrativos, suprapartidária, que o nosso foco é melhorar a vida das pessoas. Então, você vai sempre atrás de quem já está fazendo aquilo para tentar desenvolver algo melhor ainda para as pessoas. E a importância dessa rede institucional é que fortalece a democracia. Ainda mais a democracia, porque as instituições é que garantem a participação das pessoas físicas. Então, é fundamental que as instituições sejam fortalecidas, dividam a experiência, porque isso é um ganho na democracia. Mas eu tenho uma outra pergunta para você.
que é o seguinte: você falou em 9 anos de existência do ranking dos estados, né? Esse projeto de competitividade, aumento de competitividade dos estados. Nesses 9 anos, o que você sentiu, o que você verificou de mudança, ou o que te chamou a atenção nesse período, né? Dos primeiros para os últimos? Maravilha, César. Assim, acho que depois, pegando toda essa parte conceitual, né, que a gente falou no início, aí começa a vir a questão prática. Tá bom, mas o que que significa isso aí? O que que vocês estão fazendo? O que que vocês mensuram, né? Isso. Então, vamos lá. Hoje, o ranking dos estados, ele passa por um processo também de melhoria contínua ano após ano. Então, só para ter uma noção, há poucos anos atrás, coisa de 5 anos atrás, o ranking tinha cerca de 60 indicadores, hoje já conta com 73 indicadores. E que indicadores que a gente está falando? Nós estamos falando de indicadores... repete, não. Pera aí, não fala assim rápido, não. Tá muito rápido? Quantos indicadores? Hoje são 73 indicadores aferidos dentro do ranking dos estados. Então, para a gente, quer dizer, então, para vocês fazerem essa avaliação da competitividade, vocês estão lidando com 73 fatores de análise? 73 fatores de análise, 73 variáveis e 73 variáveis finalísticas, César. Só 73 de resultado. Fantástico isso. Então, quando a gente está falando de saúde, né? Opa. Análise de dados gigantesca. Gigantesca. Todos os indicadores são de base de dados públicas. Todos os indicadores são referenciados. Então, tá lá o link que a gente extraiu aquela informação. A gigantesca parte deles são de instituições públicas, então estamos falando de DataSUS, IBGE, Sistema Nacional de Segurança Pública, e todos eles são, de novo, são finalísticos. Então, quando a gente está falando de, por exemplo, educação, a gente não mensura a quantidade de professores por aluno, ou a quantidade de salas de aula. A gente mensura IDEB, a gente mensura acesso, né? Então, é justamente aqueles números que mais refletem a realidade da vida das pessoas, mais refletem o que aquilo significa no dia a dia. Então, a pessoa não quer saber quantos professores tem na escola do meu filho, ela quer saber se o filho dela tem vaga naquela creche, né? Então, ela não está muito importante, não quer saber se proporcionalmente tem X salas de aula, ou quantas vagas por não sei quem. Ela quer saber a qualidade do ensino, se a nota do filho dela está melhorando em matemática e português. Isso para todas as áreas. Então, a gente faz isso para a educação, para a saúde, para a segurança pública, que não interessa o número de batalhões APM, o número de delegacias. Interessa se eu não vou morrer, né? Se eu não vou sofrer nenhum atentado, seja de um homicídio, seja de um roubo na rua, e por aí vai. Isso, 73 indicadores que refletem na prática que as pessoas passam no dia a dia para os 27 estados. Então, assim, primeiro, desses 73 indicadores, todos os estados são avaliados em todos esses números. Então, não tem nenhum estado que toma nota que não tem o número em relação a algum indicador. Sim. Outro ponto importante, todos os indicadores são atualizados todos os anos. Então, o indicador mais antigo que a gente tem dentro do nosso ranking é de 2018. Né? Então, isso mostra que a qualidade da pesquisa é a qualidade desse estudo. E que, assim, basicamente, hoje, só para também mostrar um pouquinho o tamanho do ranking dos estados, para o pessoal nos entender, é que o ranking dos estados, ele, nesses 73 indicadores, nessa iniciativa ao longo dos últimos 9 anos, hoje 22 estados brasileiros dos 27 usam enquanto ferramenta de gestão pública, de planejamento estratégico, de construção de política pública, de contrato de gestão. 22 dos 27 estados brasileiros usam de alguma forma para estruturar projetos de políticas públicas governamentais. Zé Henrique, vamos voltar. Isso daí é uma coisa importante na gestão pública. Então, você está dizendo que essa experiência, essas informações que são trabalhadas nesse projeto de ranking dos estados, os 22 estados da federação têm utilizado esse conjunto de informações para influenciar suas políticas públicas? Perfeito. 22 estados hoje utilizam, e aí isso é o quanto a gente tem de engajamento por parte dos estados, porque se a gente for ver por outras vias, federações de indústria, por exemplo, dos estados, são mais de 10 que utilizam também, enquanto mensuração de competitividade, atração de investimentos. Se a gente for para o lado até de repercussão midiática, né? Nós fizemos o lançamento agora do último ranking de competitividade dos estados, que caso você que nos queira acompanhar,
Tá lá no Instagram, no YouTube do CLP, Facebook do CLP, da TV Estadão também, no caso, né? Do pessoal do Jornal Estadão também fez a transmissão conosco do evento. E o mais interessante é que nós lançamos eles no dia 17 de setembro, agora no último passado. Uhum. Até o dia 27 de setembro, César, a gente chegou a mais de 1.000 matérias na imprensa, repercutindo dados do ranking de competitividade. Eu acho importante matérias, mais de quantas? Mais de 1.000 matérias. 1.000 matérias em 10 dias. Mais 1.000 de matérias em 10 dias. Porque agora você está aqui falando para a gente. Exatamente. É interessante você deixar o endereço aqui, né? A gente vai colocar aqui na tela para os administradores entrarem e conhecerem, conhecerem a CLP. Claro. O site do CLP é o clp.org.br e do ranking é o rankingdecompetitividade.org.br. Você encontra no site do CLP também. Porque a gente pode divulgar isso neste programa que, quando a gente estiver divulgando essa entrevista sua. Então, a gente coloca na barra da imagem para a gente poder divulgar, que eu acho que é importante. CLP. Érica, registrou? Registradíssimo. Para mim e para os administradores, todo mundo que está assistindo a gente. Vamos em frente. Agora, Zé, outra coisa aqui. Quer dizer, então, 22 estados usando esses dados, isso já é, para mim, a meu ver, que eu nunca vi uma experiência dessa, já é, para mim, um grande sucesso. Quer dizer, já comprova que realmente foi uma decisão acertada, né, investir na competitividade, na análise da competitividade dos estados. Porque se os estados estão utilizando, eles não estão se sentindo, vamos dizer assim, cobrados, mas eles estão se sentindo como tendo um produto para eles utilizarem e melhorarem. É diferente da competição. Isso mostra bem a diferença entre a competitividade e a competição. Os estados usarem, 22 estados estarem usando esses dados, é que eles não estão preocupados em competir uns com os outros, mas sim em melhorar a sua performance na gestão pública, usando os dados do... Olha, muito, muito legal, muito bom, muito bom. Agora, eu queria que você falasse um pouco dos projetos que apareceram, quais os que você considerou interessante, que tipo de projeto que é, você mostrasse um pouco... O processo da CLP, do ranking, né? Como é que é isso na prática? Que projetos os estados apresentam? Maravilha. Olha lá, vamos lá, César. Bom, né, então esses 22 estados utilizam, mostra justamente esse fator de crescer em conjunto, de trocar iniciativas, mas é o que de fato a gente consegue comprovar e acompanhar, né? Se de fato a vida das pessoas tem mudado, que são esses indicadores, é muito o engajamento de vários estados dentro dessa nossa iniciativa. Então, vou te dar três exemplos muito pragmáticos e muito práticos aí para os administradores e administradoras que nos assistem, porque assim, é simples, como todos já cansaram de ouvir aquela célebre frase, né, de que a gente não gerencia nada que a gente não controla e a gente não controla nada que a gente não mensura. Ou seja, se a gente não mensura, a gente não tem gestão. E é isso que a gente quer promover dentro das nossas iniciativas em competitividade. E aí, só para deixar muito claro, por exemplo, o estado de Alagoas, o governo de Alagoas, lá em 2015, no ranking de competitividade dos estados de 2015, eles ocupavam a 27ª colocação dos 60 e tantos indicadores que a gente mensurava naquela época. E um ponto importante é o seguinte, que a nota deles em cima desses indicadores, eles tinham menos da metade do que o penúltimo, o 26º, na mensuração daquela época. A diferença grande. E exatamente, ele era muito pior. Ele era muito mais mal avaliado que o... Hoje o estado de Alagoas ocupa a 15ª colocação do ranking. O que eles fizeram? Estruturaram todo o seu planejamento estratégico, todo o seu PPA em cima dos indicadores mensurados do ranking de competitividade dos estados. Então, eles pegaram aqueles 65 indicadores, destrincharam, pegaram assim, bom, vamos lá. Para eu melhorar a mortalidade materna e mortalidade infantil, bom, já sei que não é um problema exclusivo da educação, ou só da saúde, ou só da assistência social. Criaram um programa, que foi o Programa Criança Alagoana. A partir desse Programa Criança Alagoana, integrado entre pastas, com uma decisão direta, amarrada ao gabinete do governador, isso foi se destrinchando vários projetos e várias iniciativas que perseguiam a melhoria desses indicadores. Só para ter uma noção, no ano passado, no ranking de 2019, a Alagoas chegou na 2ª colocação
e mortalidade materna, por exemplo. Que isso? Várias iniciativas. No ranking 2020, Alagoas ainda ocupa o top 7, top 8, porque vários estados também melhoraram essa condição, mas na avaliação de 2019 ficaram em segunda mortalidade materna, que assim, isso para uma coisa específica, que foi mortalidade infantil materna, também fizeram isso para qualidade de educação, fizeram isso para uma série de iniciativas que tiraram o estado da última posição de estado menos competitivo do Brasil, de longe, para em 4, 5 anos se estabelecer entre posições intermediárias, né, na 14ª e 15ª colocação. Então é só um exemplo de estados que pegaram a nossa iniciativa, transformaram aquela velha máxima da gestão e mensuração em projetos, em ações práticas e fizeram com que não só a atividade, não só a mensuração, né, a avaliação do estado melhorasse. Mas é claro, se melhorar os indicadores do estado de Alagoas, a vida dos alagoanos também melhorou. E aí, isso é um exemplo, a gente tem outros exemplos muito emblemáticos. Um reflexo direto na sociedade, né? Direto isso na sociedade. É importante. Essa mensuração, ela é um reflexo direto. Uma coisa que me chama a atenção, Zé Henrique, é que nesse caso de Alagoas, e eu acho que também teve um caso parecido no Maranhão também, que é o seguinte, é que com esses dados do projeto de competitividade lá do CLP, está permitindo uma metodologia de planejamento diferente do que se fazia anteriormente, do que é o histórico, de você fazer, vou melhorar a educação. Não, você começa a melhorar a vida da criança. Lógico, a vida da criança envolve a saúde, envolve a alimentação, envolve a vacina, envolve a educação. E aí você integra de uma forma muito mais natural, né, mais lógica e natural, os projetos das diversas secretarias. E não ficam as secretarias disputando, porque o objetivo do projeto de governo é atender, no caso, a melhoria da criança. Todas as secretarias vão ter as suas parcelas. Isso gera uma integração nos governos estaduais que é uma coisa muito difícil. Exatamente, exatamente. E assim, acho que se você for aí a todos aqueles que nos assistem, principalmente que trabalham com gestão pública e dentro de governos, vocês sabem como é que funciona na prática, né? Os pequenos feudos, entre aspas, Isso. que é cada secretaria brigando pelo seu orçamento, brigando pelo seu recurso. E a lógica de competitividade e a lógica de olhar a sua estratégia a partir dos indicadores, ela inverte isso, exatamente. Porque você passa a observar, primeiro, quando eu olho para melhorar aquele indicador, eu começo a olhar para o meu redor. Bom, vamos lá. Eu não consigo resolver sozinho, não. Então, eu preciso chamar os meus parceiros aqui que vão me ajudar a estruturar o projeto e trabalhar em conjunto para perseguir aquilo. Então, essa é a lógica, inclusive, é o mundo ideal dos centros de governo, né? E de outra discussão que são... Né? Mas aí que entra... por isso que eu estou chamando esse dado, porque você, a partir do trabalho dessas informações, desses dados organizados, dessa base de dados que os estados estão tendo acesso, está permitindo os governos serem mais estratégicos. Perfeito. As decisões são estratégicas, elas deixaram de ser puramente técnicas ou imediatistas, elas passaram a ser estratégicas. E isso muda a qualidade. Vou reforçar aqui o que você falou no início. Isso é que faz com que saia da competição e vá para a competitividade. Perfeito. Porque a competitividade pressupõe colaboração, né? E os órgãos deixam de disputar e passem para a colaboração. Muito interessante. Não, é isso, assim, ó, quando a gente olha para o indicador, a gente percebe que aquilo passa a ser, a lógica intersetorial se prepondera. E é isso que a gente precisa no nosso país, principalmente. Isso nós precisamos, exatamente. Convergência, intersetorialidade, para resolver problema de verdade, essas são duas premissas fundamentais, além de, claro, mensuração de números e indicadores. Lógico. E aí, César, se você me permite, sim. A gente deu o exemplo de Alagoas, que melhorou em linhas gerais muita coisa. A gente tem o estado da Paraíba, que a Paraíba estruturou o programa Paraíba Unida pela Paz há alguns anos atrás, que nada mais foi, assim, aí eu brinco com o pessoal, né, que eles nada mais fizeram de promover uma grande convergência de ações e de números e de indicadores dentro dos próprios órgãos da segurança pública e do sistema de justiça do Estado. Perfeito. Fizeram com que a Paraíba saísse em 2016 da 21ª colocação no pilar de segurança pública, e aí que aí
o CLP trabalha com avaliação de indicadores e de pilares, né, nos quais esses indicadores fazem parte, que é, de novo, sai daquela lógica de pastas, de caixinhas, e sim de problemas estruturais, né, de questões estruturais, então sustentabilidade social, a questão da sustentabilidade ambiental, né, e a eficiência da máquina pública como um todo, que aí interfere não só custo, mas também receita, arrecadação e etc. E aí a Paraíba é mais um exemplo que promoveu um programa, criou, construiu um projeto, que foi a Paraíba Unida pela Paz, saiu da 21ª colocação e hoje é o 5º melhor estado do Brasil, ocupa a 5ª colocação no pilar de segurança pública, e que é mais um caso de sucesso muito interessante. O Mato Grosso do Sul tem um caso muito legal também de promover os contratos de gestão em cima dos indicadores do ranking dos estados lá em 2015. Perfeito. E hoje é um estado que se prepondera ali, não sai mais da 5ª, 6ª colocação do ranking dos estados, inclusive à frente de Minas Gerais, à frente do Rio Grande do Sul, à frente do Rio de Janeiro, que mais um ano consecutivo caiu, infelizmente, na avaliação do ranking dos estados, né? E que são 3 estados que têm um potencial arrecadatório, né, financeiro muito maior que o Mato Grosso do Sul, mas que pegou a pasta a causa da gestão por evidências, gestão por dados e resultados, e trouxe isso como prioridade, e que dentro da nossa avaliação não sai ali da 5ª, 6ª colocação. Então tem muito caso legal, tem muita política pública que o CLP incentiva, aí você comentou dos projetos, né? Uhum. Aí a gente, junto ao ranking dos estados, o CLP, nós temos o Prêmio Excelência em Competitividade. E o Prêmio Excelência em Competitividade, esse ano, chegou na 5ª edição, nos quais a gente faz um grande chamado, um grande edital de chamamento de boas práticas e políticas públicas dos governos estaduais que estão melhorando a competitividade dos estados, que estão melhorando os indicadores dos estados. E esse é um projeto fantástico, César, e que cada vez mais a gente tem melhorado ainda mais. Em primeiro lugar, das pessoas que vêm fazendo parte dessa iniciativa, seja dos crivos, seja da seleção das políticas públicas, como o senhor, por exemplo, que já nos ajudou esse ano, nos ajudou a chegarmos para vocês terem uma noção da dificuldade que é. Nós tivemos 154 inscrições do prêmio, para esse Prêmio Excelência em Competitividade, para chegar a 3 vencedoras, sem ordem, né? Sem primeira e terceira, 3 vencedoras. Mas foi difícil, imagina, eu sofri. Nossa Senhora. Foi difícil. Para a gente chegar nas 20 melhores já é um esforço danado. Para chegar em 6 finalistas e 3 vencedoras é algo dificílimo também. Agora, e também lá no YouTube do clp.org.br, né? Vocês também podem acompanhar 6 práticas que foram finalistas esse ano, as 3 vencedoras. Tem cada caso incrível, assim. É o estado do Maranhão que estruturou um portfólio para melhorar o seu IDH e melhorou. É Alagoas que estruturou um programa também integrado aos municípios para melhorar o IDEB, teve um sucesso incrível na melhoria da qualidade, do acesso ao ensino dentro do estado. É o pessoal da Paraíba que estruturou toda uma política pública de melhoria de toda a cadeia produtiva lá no Seridó, lá no sertão paraibano. É o estado do Rio Grande do Sul que promoveu as reformas, né, que é o estado mais quebrado do Brasil. O governo federal não consegue sair do... O governo federal não consegue aprovar reforma nenhuma. O Rio Grande do Sul aprovou um pacote que envolveu 8 projetos de lei e mudou a Previdência e a situação administrativa. Foi muito interessante. Só caso incrível para os estados pegarem, botar embaixo, ler o que o pessoal fez e replicar dentro da sua própria iniciativa, que é o nosso grande sonho. Assim. São inspirações, né? Eu observei uma coisa, Zé Henrique, que foi o seguinte: como é que esse projeto tem um potencial de mostrar para as pessoas o que é o Brasil. Eu, que sou uma pessoa, olha, pós-graduado, mestrado, 40 anos de experiência em área pública, nessa experiência do ranking dos estados, eu conheci melhor a região do Centro-Oeste, a região Norte, o Nordeste, a diferença do Centro-Oeste para o Sul, para o Sudeste, porque a gente fica aqui no Sudeste e acha que o Brasil só está acontecendo por aqui, né? Exatamente. Quando eu vi os projetos de Mato Grosso do Sul, eu fiquei surpreso. Aí depois levei um susto maior ainda quando eu vi o do Maranhão. Do Maranhão, eu conheci o Maranhão, eu trabalhei no Maranhão. Era uma pobreza horrível, né? Na época do Sarney, os governos Sarney, etc.
E eu fiquei muito impressionado como é que a vitalidade que está surgindo nesses estados com projetos assim inovadores, criativos, corajosos e que estão prontos para os outros estados pegarem. E aí eu fiquei assim, gente, eu com toda a minha experiência, quanto eu não conhecia do que está desenvolvendo o Brasil do interior, vamos dizer assim, da periferia para o centro, né? Saindo aqui do eixo Rio-São Saindo Paulo, do eixo Rio, Sudeste. São Paulo, Minas, entendeu? Que muita coisa acontecendo, muita coisa bonita, muita coisa bonita. Muito, muito interessante mesmo. É muito legal, César, e é interessante porque até os estados mais engajados, né, no CLP, você trouxe o exemplo do Maranhão, do Mato Grosso do Sul, né? A gente tem um engajamento interessante, naturalmente, dos estados aqui da região Sudeste, e aí, em especial, o próprio Espírito Santo, um estado muito engajado há muitos anos. Então, os dois governadores há muito tempo têm alguma relação com o CLP. No caso, os estados do Nordeste dão um show de engajamento nessa perspectiva de competitividade. Então, é o Ceará, é a Paraíba, é Alagoas, é o Maranhão agora. Todos têm políticas públicas incríveis, têm trazido um resultado muito interessante para o Brasil. Na região sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são dois estados que cada vez mais têm trazido projetos mais engrandecedores e que... Santa Catarina, então, tem dado assim um bom recado. Santa Catarina, hoje, né, na data de hoje, 14 de outubro, que a gente está conversando aqui, então estão passando por um processo interno político, né, conturbado, mas que em termos de gestão, em termos de estratégia, há muitos anos eles têm olhado com muito carinho, assim, mesmo mudando o governo, eles têm incrementado políticas públicas, né? José Henrique, eu queria te fazer uma pergunta. Você é de que estado? Eu sou nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, mas eu me considero um brasileiro nato, José Nascimento, raiz Brasil, César. Porque eu fiquei me perguntando, vou te dizer, essa minha pergunta tem uma razão. Eu, quando comecei a ver os estados, os projetos dos estados, eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro, sempre vivi no Rio de Janeiro, e eu fiquei assim morrendo de inveja, porque o meu estado está andando para trás e os outros andando para frente. E isso está dando uma angústia enorme aqui, pelo menos para mim, que tantos anos no serviço público, vendo o seguinte, gente, o que está acontecendo? Não é possível, está andando para trás cada vez mais. E no ranking dos estados isso fica claro, o Rio de Janeiro e os outros estados que você nem ouvia falar, nem se preocupava, ascendendo, aparecendo, com projetos interessantes. E aí, por isso que eu perguntei, você que lida com esses dados todos, eu disse, de onde que ele é? Qual é o sentimento que ele tem quando olha o seu estado indo para frente, indo para trás? Mas Minas tem caminhado bem, não tem caminhado mal, não, tem ido bem. Não, Minas até tem uma performance interessante, tem muito a melhorar ainda, principalmente pela capacidade de PIB que tem, né? Pela capacidade produtiva. Então, era para ser um estado, pela sua capacidade produtiva, pelo menos top 3, e que está ali em sétimo, às vezes sobe, às vezes desce, mas tem ainda potencial. Mas, ô César, eu só nasci em Belo Horizonte, rapaz. Eu já morei no Amazonas, já morei no Nordeste, me formei e consolidei uma parte profissional em Brasília, em Santa Catarina. Então, é mais um ponto aí da impessoalidade nesse projeto. É do Brasil, né? Gosto muito de todos os estados e não Mas tem um dado aí que o CLP deve ter escolhido a dedo. Olha, a gente tem que encontrar um brasileiro nato. Isso, brasileiro raiz, sem origem, sem clubismo, né? Sem clubismo. Muito bom. Ô, Zé Henrique, você teria mais alguma coisa para nos falar sobre essa belíssima experiência do ranking dos estados aí, do CLP, que você coordena? Tenho sim, César. Acho que assim, o principal ponto, e aí o que nos deixa muito felizes dentro do CLP, são as instituições, são os nossos líderes que nos apoiam no detalhe da operação de um projeto tão grandioso quanto o ranking dos estados, quanto a disseminação e divulgação. Porque no final do dia, César, o que a gente quer mesmo, e aí trazendo isso para todos os colegas, as colegas que vão nos assistir, é que no final a gente só precisa inverter a lógica de parar de trabalhar com achismos e trabalhar com números e dados. Perfeito. Então, seja na sua organização, seja ela pública ou privada, é claro que na questão privada existe uma lógica relacionada ao lucro, né, relacionada ao retorno financeiro do investimento que tem dado no seu trabalho, e que aí se tem um cuidado muito maior para que
todo investimento ele tenha uma assertividade mais importante, mais interessante, para que aquilo de fato se reverta em lucratividade, em crescimento da empresa. Mas dentro da gestão pública, a gente tem que ter a mesma cabeça, né? Se a gente está trabalhando numa pasta de educação, por exemplo, é você olhar os seus números para entender, vamos lá, eu tenho uma perspectiva de acesso e uma perspectiva de qualidade. O que meu município precisa de mais ajuda? O que as pessoas que trabalham aqui na minha cidade, ou as pessoas que trabalham no meu estado, elas têm uma maior necessidade? E é simples assim, é olhar os números, focar os seus recursos, e aí estou falando de recursos financeiros, pessoais, materiais, para resolver de fato os problemas e para melhorar aquilo que mais precisa ser melhorado, que é mais urgente ser melhorado. Então, no fim do dia, para isso que a gente trabalha. Então, a gente tem o ranking dos estados, vamos ter o ranking dos municípios, tem as iniciativas das premiações, temos as parcerias que fazemos com vários conselhos, secretários estaduais, municipais, confederações. A gente trabalha todos os dias para fazer que cada dia mais gestores públicos estruturem a sua estratégia, trabalhem o seu dia a dia focado em números, focado em dados. Porque aí a gente não tem dúvida nenhuma que é a partir do momento que os administradoras e administradores, no setor público principalmente, cada dia mais estruturando a sua estratégia nessa mensuração de indicadores, focando os seus planos de ação para melhoria de números e dados, a vida das pessoas vai melhorar muito mais. E aí é mais do que é um propósito público qualificado, né? Você que quer melhorar a vida das pessoas, Perfeito. dados é um excelente começo. Perfeito. Ô, Zé Henrique, olha, foi um prazer enorme. Nós temos aqui aquele famoso ser que nos devora, que se chama tempo, e nós somos limitados por ele. Queria agradecer muito a sua vinda aqui. Foi uma contribuição, digamos, muito especial, com as informações que você trouxe, que certamente vai enriquecer muito aí o que os administradores podem se engajar, podem acompanhar, podem conhecer, que é um universo enorme o material que vocês estão produzindo e o projeto que você está coordenando. Né? Queria te agradecer muito mesmo e nos colocar à disposição para sempre que você quiser falar alguma coisa para administradores, nós estamos, não vou nem dizer de portas abertas, nós estamos de portões abertos. César, Érica, César, agradeço demais o tempo, disponibilidade, e nós também estamos sempre à total disposição para conversar sobre gestão pública, e aí usando os outros tempos que nós tivermos disponíveis, né? Mas por hoje, muito obrigado aí pela disponibilidade do tempo. Perfeito. Muito obrigada, José Henrique, César, muito obrigada pela presença aqui no Conversa Pública. E vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabem, toda semana um novo tema, um novo convidado, falando sobre gestão pública para você. Te espero no próximo. Tchau, tchau.